Gravar aqui. Eu vou compartilhar minha tela então, tá, Flávio? Oi? Vou compartilhar minha tela então para a gente começar a conversar. Espera, deixa eu te apresentar primeiro, aí depois você pode apresentar, tá? Beleza. Então, começando agora, o André, vou ativar o seu mudo aí, tá? Que às vezes está entrando barulho aí, tá? Bom, boa noite a todos. Nós somos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, aqui da seção Minas Gerais, que é uma associação técnica sem fins lucrativos, que reúne profissionais de diversas modalidades e de áreas de atuação que têm interesse no saneamento, né? No saneamento, saúde pública, a APS também trabalha com a questão de recursos hídricos, meio ambiente e ainda as questões ligadas a planejamento e desenvolvimento regional, né, no que tem a ver com a questão do saneamento, né? E para essas atividades, né, para desempenhar suas funções, a ABS apoia a discussão em várias instâncias, né? São seminários, congressos, né? Outros tipos de encontros, além de promover também cursos de formação, né? Que a gente tem cursos de pequena duração, webinários também, né? E a gente tem cursos com a formação, uma duração maior, e todos eles, inclusive, com fornecimento de certificado, e a ABS é reconhecida para isso. Então, trabalhando na questão da capacitação profissional, mas trabalha também na formação das próprias políticas, né? Então, através das nossas atividades aqui, a gente embasa também posicionamentos com relação a projetos de lei que estão tramitando a nível dos municípios, do Estado, do governo federal, subsidia os nossos parlamentares, né? E promove, né, discussões também entre os parceiros, né? Aqueles que trabalham com o saneamento básico, né? Sejam os gestores públicos, sejam gestores privados, sejam os prestadores de serviço, e também, né, agora a gente entrando na regulação dos serviços, né? E mais toda a novidade que veio com as alterações da lei do saneamento, né? Embora se fale aí do novo marco de saneamento, a gente prefere falar que é a adequação da legislação, né? E nós estamos, então, acompanhando esses processos, né? Ainda muita regulamentação em andamento, né? E, né, nessas atividades da ABS, né, aqui em Minas Gerais, nós abrimos esse espaço que a gente chama, esse programa Novas Ideias, né, que a gente procura trazer pessoas que queiram apresentar propostas novas que estão sendo desenvolvidas, ideias que já estão dando certo, ou que precisam de parceiros, às vezes, para poder ganhar mais espaço, né? E hoje nós vamos trazer aqui, nós temos aqui conosco, é um prazer receber, o engenheiro Rafael Souza, que vai falar um pouco sobre a questão do desperdício de recursos, né, e de resíduos no canteiro de obras de construção civil. Então, ele vai falar da Bricap, né? E tem um aplicativo, acho que é isso, né, Rafael? Eu estou adiantando aqui, que ajuda no gerenciamento de uma forma mais eficiente de todas as etapas de uma obra, né? E aí, com isso, gera-se integração, automação, possibilidade de rastreabilidade da execução da obra, e também, o que é o principal, pelo menos para nós aqui, né, quando a gente fala de resíduos, né, a diminuição do desperdício de recursos, né? Então, Rafael, a palavra está com você, se você puder, inclusive, se apresentar de uma forma melhor, me desculpe aí a brevidade, né? Fique à vontade, né? Tá bom, beleza. Flávia, obrigado pela introdução. Boa noite a todos. Eu sou Rafael Souza, sou engenheiro ambiental de formação, apesar de nunca ter atuado diretamente como engenheiro ambiental, mas foi a engenharia ambiental que me trouxe até aqui, né? O viés ambiental, aí, o viés de sustentabilidade, que me fez chegar até onde eu estou hoje aqui como um dos fundadores da Bricap. A Bricap é uma Construtec, é uma startup que hoje ela se posiciona muito mais relacionada à gestão da obra, mas ela nasceu para resolver problema de desperdício no canteiro de obra. Na sequência, então, após essa breve introdução, vou compartilhar uma tela onde que eu vou falar um pouco mais
detalhadamente sobre mim e também sobre a Bricap na sequência e os problemas que a gente vem resolvendo. Me confirmem só se vocês já estão vendo a tela, por favor. Sim, já. Tá ok. Estamos sim, estamos sim. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. A Bricap, igual eu disse, é uma Construtec, né? E hoje nós posicionamos como uma startup que está levando soluções inteligentes para construtores inteligentes, né? E a Bricap, ela basicamente surgiu quando eu ainda estava cursando engenharia ambiental, lá em 2014, né? Eu fazia pesquisa na época de iniciação científica e era algo relacionado à hidrologia, hidráulica, um tema que eu sempre gostei bastante. E nessa ocasião eu tive uma oportunidade de visitar alguns canteiros de obra para poder fazer algumas perguntas, alguns levantamentos preliminares de dados para essa pesquisa. E muita coisa me assustou no canteiro de obra, principalmente uma mangueira que estava simplesmente ligada lá no canto, jorrando água potável direto da caixa d'água, e ninguém preocupando com isso, né? As pessoas passando para lá e para cá, ninguém preocupando. E aí depois que eu fiz meu trabalho lá, eu conversei brevemente com o gerente da obra, né, com o engenheiro de campo e tentando explorar algumas coisas relacionadas ao desperdício, relacionado justamente àquilo que estava acontecendo, aquele fato, né? E aí baseado nessa ocorrência específica, me aflorou a ideia de, pô, será que isso acontece em larga escala? Ou será que é um problema pontual? Né? Nessa época, além da pesquisa, eu estava no nono período da engenharia ambiental, eu também estava fazendo estágio em uma startup, e essa startup, ela, basicamente, o produto dela era uma solução para coleta de dados em fazendas, né, para monitoramento de pragas, e eu pensei, será que cabe alguma coisa nesse sentido na construção civil? Né? E a partir desses questionamentos, eu comecei a conversar com algumas outras pessoas, alguns professores na época, lá da FUMEC, e também alguns outros alunos, algumas pessoas que eu tinha mais proximidade, e comecei a visitar algumas obras, né? E assim, basicamente, de maneira resumida, depois que a gente fez algumas breves pesquisas, a gente tentou até, ali no finalzinho de 2014 para o início de 2015, colocar uma solução de coleta de dados no canteiro de obra em pé, né, para rodar na construção civil, para a gente começar a entender sobre desperdício, entender sobre métricas e quantificar esses desperdícios. Porém, não foi um momento muito bom, porque em 2015 o Brasil entrou numa recessão muito ruim, que atingiu bastante a cadeia da construção civil. E aí eu tive que interromper essa operação, que antes estava mais a caráter de validação de produto no canteiro de obra. Acabou o recurso e eu voltei a trabalhar para os outros até mais ou menos meados de 2019, quando eu vi que os indicadores ali da construção civil já estavam apontando para o alto novamente. E aí foi quando eu resolvi largar o emprego na época e começar de novo, coletar todos os dados, fazer todas as pesquisas e, basicamente, em 2020 a gente lançou o produto. Mas antes de falar um pouquinho sobre o produto, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê do produto, né? Um software, um produto, seja lá independente, seja hardware ou software, ele existe hoje para resolver um problema, né? E quando a gente fala de sustentabilidade no canteiro de obra, a gente pode ranquear, no ponto de vista ambiental aqui, os top 6, né, que está relacionado ao uso responsável da água, né, está relacionado também à qualidade do ar, quando você não umidifica alguns pontos do canteiro de obra, dependendo da fase da obra, né, o armazenamento incorreto de materiais, que gera hoje muito desperdício, tá? A não reutilização, né, a não empregação de alguns outros materiais no canteiro de obra, que é possível, só que hoje muito pouco feito, né? O acondicionamento incorreto dos resíduos gerados, né, que é clássico, tanto o acondicionamento quanto o transporte. E também relacionado à poluição sonora, a gente tem o ruído, né, que incomoda muito a vizinhança, né? Então, assim, quando a gente olha no ponto de vista
do ponto de vista de impacto, né, ambiental para uma obra, a gente está falando desses top 6. Né? E quando a gente começa a explorar esses problemas, a gente começa, de fato, a entender os gaps, né, e as oportunidades de entrada no mercado. Olha só, para vocês terem ideia, a construção civil hoje consome entre 40% e 75% de toda a matéria-prima gerada no planeta. Né? Então, anualmente, a gente tem 353 quilogramas de matéria-prima por pessoa, só no Brasil. Tem alguns países que esse número ele é 5, 6 vezes maior. Tá? A taxa de desperdício, né, de materiais em canteiro de obra é, em média, 8%, gerando um prejuízo anual de 4,5 bilhões. Né? Justamente quando a gente fala de dinheiro que o construtor começa a entender melhor esse número e começa a assimilar ele. Né? Além disso, a indústria da construção é responsável por emissão de 38% de todo o CO2, que é jogado na atmosfera, dando um número de 14 bilhões, que foi documentado em 2009. Né? E, além disso, 80% de toda a água potável é consumida apenas na construção. Então, a gente está falando de uma indústria bilionária, no Brasil, trilionária em alguns outros países, mas uma indústria que ocasiona um impacto gigante e que é difícil demais controlar, porque as pessoas nascem e as pessoas precisam de ter onde morar. Né? Não tem como cessar. A gente tem que pensar em como melhorar o que já está sendo feito. Né? E aí, enxergando essa oportunidade, né, e algumas outras, né, que vêm além dessas, existia sim um potencial de colocar um produto, de colocar um software, de colocar alguma ferramenta para a gente começar a tentar tratar isso de alguma forma. Né? É muito desperdício, é muito poluição, é muito problema na mesa. Né? E aí, como qualquer outra ideia, como qualquer outra pesquisa, como qualquer outra iniciação científica, uma empresa de tecnologia ela começa também com hipóteses, né? Validando hipóteses. E as duas primeiras hipóteses que a gente trouxe aqui para nosso laboratório será que essa construtora não está preocupada ou ela não consegue lidar com o problema? Né? Como é que a gente tem que descobrir isso? O primeiro ponto é esse. O segundo, caso ela esteja preocupada ou não saiba pelo menos lidar com esse problema, será que ela está disposta a dedicar tempo e esforço? Né? Pelo menos para entender por que isso ocorre no primeiro momento? Né? E aí, para a gente poder validar essa hipótese, a gente faz pesquisa. Né? E as pesquisas elas foram feitas através de ligações telefônicas. Nesse segundo momento, né, quando eu estava tentando novamente fazer a Bricap, a gente estava no meio da pandemia. Então, foi até mais confortável e mais barato, de certa forma, porque a gente simplesmente pegou o telefone e começou a ligar, aplicando questionários e tentando entender ali o comportamento dessas empresas, o comportamento dessas construtoras. Né? Focamos exclusivamente na pequena e na média construtora, nesse primeiro momento, porque a pequena e a média hoje representa 80% de todo o market share do Brasil. Então, já era ali uma amostragem mais do que satisfatória para a gente entender um pouco disso. Né? E a partir do momento que a gente começou a ligar e fazer todas essas pesquisas, enfim, a gente começou a enxergar tendências, né? E a partir dessas tendências a gente começa a desenhar, esboçar coisas, né? Esboçar fluxos de comportamentos, o que deveria ser feito baseado no quê. E no segundo momento, a gente voltou, né? Só que aí mais de maneira presencial, com uma amostragem bem menor de construtoras, para a gente mostrar uma ideia, né? Uma ideia de potencial de resolução desse problema. Né? E aí, a partir dessas validações, a gente começou a desenvolver um produto. Né? As conclusões que a gente teve através dessa pesquisa é que as construtoras, geralmente, principalmente as pequenas, tá? Elas não gastam muito tempo para resolver esse tipo de problema, porque elas precisam de focar em problemas que são maiores ali, sabe? Às vezes o pequeno construtor está preocupado se ele vai conseguir receber, se ele vai conseguir entregar a obra dentro do prazo, né? Se ele vai conseguir obter uma medição para ele faturar e para o cliente dele pagar alguma conta dele ali, né? Já a média empresa, ela passa a se preocupar com isso e já tem uma estrutura organizacional para se preocupar com o problema, só que é mais agradável para ela preocupar quando isso vira uma obrigação. Não porque é legal, não porque é interessante, né? Não porque ela quer posicionar como empresa sustentável. Tá? Então, assim, hoje
Hoje em dia existem algumas formas dessa empresa ela ser forçada a se preocupar com isso, que é justamente selos, né? Hoje, por exemplo, para você financiar uma obra, você precisa de cumprir alguns certificadores, por exemplo, a PBQPH, a ISO 9001. Então, assim, já existe hoje algumas formas de obrigar as empresas a se preocupar com isso. Mas a gente está falando de uma porcentagem muito ínfima, tá? Então, outras formas de fazer com que essas empresas hoje passem a se preocupar por exemplo, algumas iniciativas relacionadas à agenda SG, por exemplo, né? E que está começando, que está engateando, dando os primeiros passos quando a gente fala de obra, quando a gente fala de construção civil, tá? Que tem um dinamismo muito grande. Beleza, e aí a gente começou a desenvolver esse MVP, né, que a gente chama de mínimo produto viável, MVP, aquele pedacinho de software que foi criado a partir de uma validação de uma hipótese, aquele negócio ali que é um produtinho que ele vai ser um gerador de valor em potencial para aquela operação, mas não é aquele produto grande, aquele produto que resolve todos os problemas da cadeia. E o que foi esse MVP? O que foi esse primeiro produto que a Bricap desenvolveu? Era basicamente um aplicativo que trabalhava de maneira offline, tá? Então você não precisava nem ter internet no canteiro de obra. Ele servia praticamente para fazer apontamento de ocorrência no canteiro de obra, né? Então esse aplicativo, a gente dava acesso ele ali a todas as pessoas que estavam no canteiro de obra, encarregado, engenheiro, o estagiário, o técnico. Essas pessoas elas começavam a criar ali uma sequência de coleta de dados toda vez que tinha algum comportamento errado, toda vez que tinha alguma coisa que saía ali num ponto de vista de sustentabilidade, mas também em outros pontos de vista que saía ali do padrão, ótimo, né, do padrão ideal de execução de uma obra. Ele podia ali selecionar qual ocorrência, se aquela ocorrência era uma ocorrência de conformidade ou não conformidade, atrelar funcionários a ela, escrever observações, tirar foto, anexar documento, no intuito de quê? Do primeiro momento, de começar a mapear e quantificar esses problemas, né? E aí, no segundo momento, de levar esses problemas para dentro do time de gestão através de uma plataforma web, né? E explicar, olha só, você está tendo aqui X ocorrências de desperdício, X ocorrências de mau acondicionamento. Você sabe o que isso significa no ponto de vista de impacto? Será que vale a pena, né, investir recursos para a gente diminuir esse número? Porque é muito mais fácil a gente quantificar e elaborar ali uma estratégia em cima quando aquilo representa um número, né? Não é quando aquilo representa, por exemplo, toneladas de entulho. Ele quer saber o que essa tonelada de entulho significa para ele de margem, para a partir daí o gestor começar a tomar ação no ponto de vista de melhoria desses aspectos ambientais, né? Então, esse primeiro mínimo produto viável, esse primeiro MVP, ele servia justamente para isso, para quantificar, né, mensurar aquilo ali, né, entender o que é, mapear direitinho, quantificar no segundo momento, levar essa informação em formato de relatório, levar essas fotos para dentro do escritório, para ele poder analisar numa plataforma web, né? E a gente gastou muito tempo em fazer a validação desse MVP, né? Começamos a colocar para rodar de maneira gratuita em algumas construtoras, né? Que a ideia é que fizesse a validação do produto, não a venda do produto nesse momento, né? Depois que a gente fizesse a validação desse produto, aí sim a gente partiria para a parte comercial da startup, mas ainda o processo de validação. E começou a dar muito certo, sabe? Algumas empresas, a primeiro momento, por ser um produto grátis, ela se interessou, né? E começou a coletar alguns dados. A gente teve até algumas métricas interessantes. E numa rodada simples aí do primeiro ano de 2021, nós somos uma startup nova, né? A gente fechou o ano com 8 clientes pagos, a gente teve 330 ocorrências de serviços mal executados, e serviço mal executado significa também desperdício, tá? Porque se, por exemplo, eu faço uma parede fora do prumo, eu não tenho conserto para ela, ou eu vou ter que jogar mais cimento ali para poder aprumar ela, ou eu vou ter que jogar no chão, dependendo do quanto ela for fora do prumo, e ter que fazer uma outra parede, né? Então, assim, um serviço mal executado, ele também é desperdício quando a gente fala de obra, né? O desperdício direto de recurso, né? Aquele desperdício que você vê ali um cimento molhado, que você vê um tijolo, uma pilha de tijolos quebrado, a gente teve 135 ocorrências, tá? E, além disso, a gente teve 53 ocorrências de acondicionamento incorreto de materiais.
que apesar de ser pouca ocorrência, é o que acontece com mais frequência, porque você depende de pessoas que não estão ligadas diretamente ao canteiro de obra. Às vezes o fornecedor chegou ali para entregar o material e simplesmente descarregou e foi embora, e aquele material fica ali. Por exemplo, uma pilha de areia ficou ali, choveu no dia. A areia ela vai ser carreada, né? Então ela vai acompanhar o fluxo da água ali. Então, assim, no primeiro ano de 2021, com poucos clientes utilizando, a gente conseguiu uns números interessantes que mostrou que havia um potencial interessante para a gente continuar seguindo ali com aquela validação daquele produto, né? E, naturalmente, começam umas outras etapas de validação quando a gente tem uma solução tecnológica no canteiro de obra, né? Aqui eu até trago para vocês um exemplo de algumas fotos que foram documentadas, né? A gente tem, dentro da nossa plataforma web, hoje uma linha do tempo de eventos, onde eu vou apresentar para vocês mais na sequência, mas, enfim, todas as fotos, todas as imagens que são documentadas, que são relatadas pelos usuários, elas aparecem de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem simplificada, e também isso, de certa forma, está integrado em outras partes do sistema, né? Então, você consegue entender, às vezes, lá na frente, que uma obra ela está tendo um impacto relacionado a consumo excessivo de materiais, mas não é simplesmente aquela verificação, você consegue ver toda a vida daquela obra, né, na história dela, para entender que, às vezes, aquele consumo excessivo de areia significa que foi porque você deixou uma pilha de areia há 6, 8, 10 meses atrás ali no local incorreto no canteiro de obra, e essa areia se perdeu por causa de uma chuva, por exemplo, né? Então, assim, toda essa rastreabilidade, toda essa conexão entre os pontos é um dos fatores que mais está gerando valor hoje para as construtoras, né? Entender não somente dos indicadores de sustentabilidade, mas também entender de várias outras verticais dentro de uma construtora os problemas que estão na mesa, né? E, naturalmente, pessoal, a gente, quando fala de tecnologia, a gente não fala simplesmente de esse MVP que eu falei lá atrás. É praticamente impossível um MVP desse vender e gerar valor para construtora no ponto de vista de escala, né? O software ele é criado, a startup ela tem como essência em desenvolver e vender um produto que é escalável, né? A gente vender o mesmo produto para todo mundo. E aí, o que aconteceu com o tempo, né? Conforme a gente foi crescendo o número de clientes, vai crescendo o número de pedidos. E a gente vai vendo alguns padrões de comportamento até interessante no ponto de vista de gestão de uma construtora. Com o tempo, a gente deixou de ser simplesmente uma funcionalidade que estava trabalhando com a gestão de ocorrências no canteiro de obra e passou a ser uma plataforma que está trabalhando com a gestão da obra no ponto de vista geral, inclusive a gestão financeira, né? E um pouco do que foi mais evidente, assim, e que, de certa forma, frustra a gente, mas não é uma frustração que vai negativar tudo que a gente vem desenvolvendo, é que a sustentabilidade, quando a gente fala em entrega da Bricap hoje, como software para gestão de obra, a sustentabilidade já está ficando cada vez mais no escanteio, sabe? Cada vez mais as empresas elas estão passando a preocupar com novas coisas e cada vez menos com sustentabilidade. Então, uma métrica interessante que a gente usa hoje como startup, né, é tempo de uso de tela, né? E o tempo de uso de tela ali daqueles recursos que antes eram os nossos recursos primários, que fez a Bricap nascer, ele é um recurso que o pessoal usa muito pouco quando a gente compara com outras coisas. Mas tem uma conclusão bem óbvia do porquê que isso acontece, sabe? Hoje, o nosso público-alvo, que são as pequenas e as médias construtoras, principalmente com essa variação do valor do insumo e com essas taxas de juros, os problemas mudaram, sabe? A empresa que antes preocupava com gestão de resíduos, hoje ela está preocupada em não tomar prejuízo dentro da obra. Então, naturalmente, acontece uma mudança de comportamento por causa da situação geral que se encontra no nosso país, né? Não só o Brasil, né? Outros países também está acontecendo isso. Eu vejo muito nos Estados Unidos, a obra lá, a construção civil está bem parecida com a nossa, em termos de preço e termos de juros. Então, o cara, hoje o construtor, né, o dono da construtora,
ou o cliente dele, ele está tentando resolver o problema rápido, acabar logo com aquilo e torcer para não tomar prejuízo. Então, o foco ele passa a não ser mais a sustentabilidade, ele passa a ser mais o controle financeiro, né? Mas hoje, quando a gente vai pegar o panorama geral da Bricap, tudo está conectado. Então, assim, de certa forma, até a coleta de dados que não tem uma pegada de sustentabilidade, não tem uma pegada de gestão de recursos, ela vai, de certa forma, beneficiar isso lá na frente, né? Porque hoje é muito conectividade e coleta de dados dentro da nossa plataforma. E aí, falando um pouquinho sobre os principais recursos que essa plataforma tem disponível hoje para uma construtora, o primeiro ponto é essa linha do tempo. O que é essa linha do tempo? Basicamente, todos os eventos de coleta que são feitos tanto dentro quanto fora do canteiro de obra, ele vai para uma tela só. E é uma tela que fornece uma linha do tempo de eventos que é como se fosse uma rede social mesmo, onde você consegue visualizar foto, ver quem fez aquela informação, quando foi feita, você consegue comentar, né, e gerar ali todo um histórico de comentários dentro daqueles pontos de atenção, dentro daqueles eventos que ocorreram no canteiro e fora do canteiro. E essa linha do tempo ela vai virando o principal repositório e o principal centralizador de informações de uma construtora, porque todas as outras partes do sistema estão conectadas a ela, né? Então, essa linha do tempo, você vai vendo, você vai aplicando filtro, você pode pesquisar por eventos, você vai rolando, vai vendo as informações mais antigas, como se fosse realmente uma linha do tempo que a gente está acostumado hoje no Instagram, no LinkedIn, por exemplo. Um outro ponto bem interessante é que a gente tem hoje um BI físico-financeiro, tá? Então, qualquer obra para começar tem que ter um planejamento, né? Depois desse planejamento, a gente consegue fazer um acompanhamento de execução da obra, onde são feitas medições, né, de avanço dessa obra, e a gente disponibiliza aos nossos clientes um BI físico-financeiro que vai trazer a ele vários gráficos personalizados, que ele mesmo vai definir o que ele quer ver, ele consegue exportar isso em PDF, né? E esses gráficos são todos automáticos, você só precisa de coletar o dado ou de atualizar o dado em outro lugar do sistema, e os relatórios já são atualizados em tempo real, tá? Nossa tela de gestão de ocorrências, tá? Que ela é bem interessante hoje, só que as pessoas estão cada vez mais olhando para eventos como, por exemplo, uma ausência de EPI, se um equipamento ou um material foi entregue no prazo, se choveu ou não choveu, do que de fato para os eventos de sustentabilidade, mas ainda assim, sem generalizar, obviamente, muita gente utiliza ainda para sustentabilidade, mas no geral, né, o volume ele está em eventos como esses que eu citei anteriormente, né? A gestão de ocorrência é interessante porque você consegue fazer apontamentos de conformidade ou não conformidade para qualquer tipo ou para qualquer etapa da obra. Então você fica documentando tudo aquilo ali no dia a dia, sempre quando você precisar de fazer qualquer tipo de documentação, e vai gerando relatórios fotográficos ali para você começar a ver a obra sem necessariamente estar na obra, tá? Nós temos também uma tela bem interessante, que é a tela de apropriação de recursos, que vai trazer aos usuários do sistema uma visão por obra de exatamente o que já foi comprado e o que já foi locado para essa obra, né? Então, o que a minha obra gastou até hoje de cimento? Gastou tanto saco de cimento. Espera aí, deixa eu confrontar esse dado com o meu planejamento, deixa eu ver se está dentro do prazo. Será que nessa determinada época do ano era para eu ter gastado isso mesmo? Ou será que eu já gastei a mais ou a menos? Então, acaba que dá um pouquinho, de maneira indireta, um pouco mais de previsibilidade para a pessoa poder gerenciar melhor os recursos, né? Então, mesmo que ela não esteja ali diretamente ligada à sustentabilidade, o fato dele ter uma tela para ele confrontar o planejado e o executado de compra de cimento, ele consegue, de certa forma, frear ali alguma coisa que estava saindo do controle. Então, ainda assim, é bem válido, né? E também a parte de gestão financeira, que hoje é o core, né? É justamente aonde que é o fim de toda construtora, né? É por aqui que tudo começa e tudo termina, onde as pessoas vão conseguir fazer toda a parte de gestão de contas a receber, contas a pagar, toda a parte de anexar boleto, anexar nota fiscal, qualquer compra, qualquer locação, qualquer pagamento de empreiteiro que tenha que ser feito, apesar de você começar a fazer aquilo por dentro lá dentro da obra, é aqui na gestão financeira que você vai ter todo o controle de contas a pagar e contas a receber, tá?
consegue fazer também toda a parte de planejamento de contas e despesas recorrentes, vincular gastos por cento de custo, né, que são as obras, e vários tipos de relatórios que são inerentes também à parte da gestão financeira da construtora. Além disso, né, a gente trabalha hoje a gente tem um trabalho como startup não de maneira pejorativa, mas de educar, né, essas empresas. Por quê? Muitas dessas empresas, elas simplesmente não estão prontas para receber esse tipo de solução que resolve muitos problemas. Elas fazem muito hoje no Excel. Eu já vi casos da pessoa fazer toda a parte de controle da construção em anotações de caderno, sabe? Por incrível que pareça. Então, hoje a gente tem materiais, conteúdo que a gente vai gerando justamente para poder tentar entregar para esse cara, de maneira sistemática, informações para mostrar para ele que tem um jeito melhor de fazer a gestão da obra, né? Então, por exemplo, esse print aqui nessa tela é do nosso blog, né, que é bricap.app/blog. Toda semana tem um artigo lá, inclusive a última semana, a semana passada, a gente lançou um artigo sobre sustentabilidade no canteiro de obra. A gente tem muito material falando sobre agenda ESG, né, falando sobre melhores práticas no canteiro. Então, todo aquele tipo de material que vai enriquecer, né, e começar a plantar a sementinha ali na cabeça do nosso potencial cliente para que ele comece a fazer uma gestão mais efetiva amanhã, né, se não estiver na hora dele. Porque muito do que a gente está vendo hoje, tá, é um processo de amadurecimento que já aconteceu em outros setores e a construção civil está começando agora, que é a industrialização. A construção civil ela é muito operacional. Sempre foi mais difícil industrializar algo que é muito operacional. Então, isso já está acontecendo em vários setores. A construção civil, eu acredito que está dando os primeiros passos em relação a isso, né? Então, a adoção de tecnologia no ponto de vista de projeto, ela já acontece há muito tempo, com o CAD, agora com o BIM, mas quando a gente fala de gestão, é Excel, tá? Muitas das empresas ainda nem imaginam que eles vão precisar de ir para uma plataforma ainda de gestão de obra, né? Isso é muito real e, em consequência disso, a gente tem um trabalho até na hora que a pessoa vira cliente do Bricap, de ajudar ele nessa transformação digital. Ele não está preparado para isso. Então, tem uma sequência de treinamentos, de entrega de material, a gente pega na mão das pessoas, ajuda ela a dar os primeiros passos, e isso realmente tem muito valor para essas empresas, sabe? E a pergunta que eu deixo aqui para a gente poder discutir, né, e refletir um pouco é: e a sustentabilidade no canteiro de obra? A gente começou com sustentabilidade e hoje a gente nos fala mais de sustentabilidade. O que aconteceu, né? A minha visão é que a sustentabilidade no canteiro de obra hoje ela é tratada de forma indireta. Se a empresa faz uma boa gestão, ela está resolvendo alguns aspectos da sustentabilidade ali, né? Na economia de recursos, enfim. Porém, se ela não faz aquela boa gestão, ela não está fazendo nada relacionado à sustentabilidade. Mas hoje, pelo menos no pequeno, na média consultora, não existe papéis diretos, né, de ação em cima de sustentabilidade. Só ações indiretas ou obrigatórias. Então, eu gostaria de botar isso aqui em discussão, né, se possível, e também ficar aberto aqui a perguntas que eu finalizei a apresentação, tá bom? Muito obrigado, Rafael, muito interessante mesmo, né? E é interessante essa questão da sustentabilidade nas obras civis, né? Que, de certa forma, estão sendo um pouco deixadas de lado, né? Nós tivemos uma época que se discutiu muito a questão do gerenciamento de resíduos, né? De resíduos zeros, né? Aqui em Minas, até o Sinduscom, né? Ele fez não só uma cartilha, mas ele fez um trabalho grande com as empresas do setor, né? E nós tem empresas aí que, pelo menos dizem, né, que consegue trabalhar muito próximo de resíduo zero de construção civil. Mas é muito mais do que isso, né, esse gerenciamento da obra como um todo, né? É muito interessante. Você acha que você acha ou não? Vocês têm uma possibilidade de customização para obras de saneamento, infraestrutura de saneamento?
Então, ô Flávia, não é só edificação que a gente trabalha, não, tá? A gente tem clientes de todo tipo, inclusive de construções lineares, por exemplo, asfalto, rodovia, empresas de serviços especializados, por exemplo, a terraplenagem, sabe? Então, a nossa plataforma, quando a gente começou a desenvolver ela, a gente conversou, aquelas 1.500 construtoras eram de vários nichos diferentes. Então, a gente fez já aquele molde, aquela arquitetura da solução para ela poder compreender qualquer tipo de obra. A gente está falando de acompanhamento de projeto, independente se ele seja uma edificação, entendeu? Muito bom. André, você ia falar? Eu gostei muito da apresentação e o interessante é o ponto que você ressalta, né, que de geração de valor. A gente fica querendo estar num ambiente onde exista a consciência ambiental, mas hoje, na maioria dos casos, né, a gente não pode falar que única e exclusivamente, porque, graças a Deus, temos bons exemplos e exceções de empresas que, de fato, preocupam com o meio ambiente, mas a grande maioria está presa ao custo. Se a sua ferramenta for reduzir custo, ela vai ser vista com bons olhos. Se for uma coisa que simplesmente vai agregar valor ambiental e, às vezes, até aumentar o custo em função disso, não vai ser uma solução bem-vinda em muitas empresas. E com essa questão do ESG, o ESG, né, que está aí ganhando cada vez mais espaço, a gente tem uma boa perspectiva de que esse cenário vai mudar e aí, vamos dizer, vai evoluir e para melhor, que essa consciência vai estar cada vez mais incorporada. Mas, de fato, hoje, você tem que pagar os boletos da sua empresa se você não reduzir a conta das outras empresas que são as suas clientes, dificilmente você vai conseguir ganhar o seu mercado aí. Então, achei muito interessante isso, você conseguir juntar aí economia com ganhos ambientais. Sim, e André, quando a gente fala em ESG, cara, é bem interessante, né? Só que, assim, essas iniciativas que acontecem, que têm o potencial de mudar o mundo, quem vai ter a capacidade de realmente rodar isso, né? Quem botar isso de fato para operar, são os grandes, né? É muito difícil o pequeno e o médio construtor hoje fazer isso girar. Infelizmente, né? É difícil, é caro fazer isso, requer profissionais qualificados, enfim, requer, às vezes, um investimento, uma mudança, até na forma com que se executa as coisas. Só que o pequeno e o médio representa 80% de todo o mercado brasileiro. Então, assim, o problema eu acho perfeito todas as iniciativas ligadas a ESG. Só que, assim, cara, como é que a gente vai fazer isso rodar no pequeno e no médio? Sabe? Essa pergunta é difícil demais de responder. Eu estou buscando resposta para isso ainda. Não tenho, não, sabe? O dia que eu souber responder, talvez eu comece a ganhar muito mais dinheiro que eu estou ganhando hoje com a Bricap. Mas são esses questionamentos que a gente tem que dormir com eles martelando na cabeça. Exato. Diariamente, porque temos que encontrar a resposta para isso, né? Só que a resposta, infelizmente, não é óbvia e não está pronta. Não é digitar no Google que vai aparecer um resultado. Exato. Isso aí. Bárbara, falar? Eu quero só parabenizar, né, o Rafael. Conheço o Rafael, estudei com ele e acho muito assim interessante, né, essa coragem, né? Porque ser empreendedor hoje em dia é coragem, né? Não é algo fácil. Parabéns pela garra, pela criação, né? Da startup e sucesso. É muito interessante. Obrigado, Bárbara. Obrigado mesmo. É muito desafio mesmo. E é coragem, né? Assim, se a gente não inovar, e se a gente não tiver coragem de fazer o que é diferente, a gente faz só o que já foi feito, né? E a gente vai chegar nos mesmos lugares, né?
Eu acho que a gente precisa, a sociedade precisa de iniciativas dessas, como vocês estão tendo a coragem de fazer, e que vai dar certo, né? Mas eu queria fazer 2 comentários, né, que vocês estavam falando da questão do pequeno, né. Eu acho que um caminho, né, lógico que sempre vai partir da questão da consciência da importância do que você está fazendo no cenário local, no cenário global, né, se a gente ter consciência de que aquilo que a gente faz, que o pequeno faz, que esse somatório, né, é que faz a diferença. A gente não pode ficar esperando só os grandes fazerem, porque a soma dos pequenos e dos médios dá, como você falou, às vezes quase 50%. E eu fico pensando que uma das formas é você pensar na cadeia dos serviços, né, de que alimentam o seu negócio, né. Então, você trabalhar com fornecedores de produtos e de serviços que, de certa forma, respeitam, né, as questões de ESG, vamos falar assim, sociais e ambientais, né. E a outra questão que eu ia te perguntar também é como controlar, se esse sistema que vocês estão propondo, como é que a gente pode contribuir para o S do ESG, né? Se ele também vai olhar as questões das responsabilidades sociais, né? Não só trabalhistas, né? Mas de apoio a comunidades que, porventura, os empreendimentos estejam inseridos, né? O que vocês pensam nisso? Flávia, é bem difícil essas iniciativas quando a gente olha para a esfera S ainda para a gente, sabe? Até pelo momento que a gente está vivendo, porque quando a gente fala de governança e sustentabilidade, acaba que é muito mais palpável, né, gerar valor em cima disso. Governança, o simples fato da pessoa ela tá colocando toda a empresa dela dentro da nossa plataforma e controlando de forma integrada, ponta a ponta, ela já está gerando um valor imenso aí no ponto de vista do G, né? No ponto do E, né, environment, é simples, né? A gente começou do environment. Quando a gente fala do S, eu acredito que ainda estamos muito, muito, muito atrasados. Por quê? Tudo que a gente tem de S hoje é gerar uma conectividade, né, da gente ter poder de colocar todas as pessoas, todos os funcionários que estão dentro daquela cadeia produtiva num só ambiente para poder comunicar, para poder enviar um áudio, poder enviar uma foto, para poder reportar algum problema, e só. Tá? Então, por que eu acho que a gente está engatinhando, mas que a gente está no caminho disso? Porque a partir do momento que a gente coloca todo mundo, todas as pessoas conectadas num local só, e as pessoas elas começam a interagir, começam a gerar, né, uma vida, né, um organismo ali da comunicação, a gente está começando a gerar insumo, mesmo que no ponto de vista de Big Data, para a gente começar a olhar para o S, sabe? Mas isso é algo que, baseado no que a gente tem construído até aqui, baseado no que as construtoras estão buscando utilizar na nossa solução, o S está engateando, sabe? O S está muito, muito devagarzinho ainda. Está no mudo. Flávia, seu microfone está desativado. Eu ia perguntar se alguém mais quer fazer algum comentário com a contribuição. Eu gostaria, viu? Walter, então com você, Walter. Olha, Rafael, eu gostei muito da sua apresentação e uma coisa que muito sempre me preocupou foi na construção civil, principalmente as pequenas empresas, é o desperdício de materiais de construção, o desperdício de serviço, o desperdício de tudo. Eu acho que a sua ferramenta, principalmente para as pequenas empresas, ela pode ser de grande valia. Eu acho que as empresas médias e grandes, elas já estão preocupadas com isso. Mas a gente passa em Belo Horizonte, vê prédios sendo construídos com desperdício fantástico de material, de bens, né? Eu acho que a sua ferramenta pode ser muito útil, tá certo? O que você acha? É isso mesmo, Walter. Eu até discordo um pouco quando você fala que o médio está preocupado.
O médio ele está ali na linha de não preocupado e começando a ter a obrigação de se preocupar. O pequeno não tem nada. O médio ele já teve alguma coisa, ele já viu, peraí, eu vou ter que começar a me adequar se eu quiser fazer um financiamento aqui, né? Então, assim, a partir do momento que a gente entrega essa ferramenta, seja para um pequeno e para um médio, até para o grande, a gente tem cliente grande hoje no portfólio, mas a partir do momento que a gente entrega essa ferramenta para uma base, né, de uma construtora, entrega os acessos fácil, todo mundo pode usar, todo mundo pode reportar, então dá aquela sensação de fazer parte daquilo, né, de eu também sou o agente de mudança disso. E a gente começa a evidenciar as coisas de maneira escandalosas, quando a gente fala de desperdício, quando a gente fala de fazer coisas incorretas, quando a gente fala de coisas relacionadas à ausência de EPI também, que é um clássico na construção civil, sabe? Então, basicamente, é isso, né? O potencial de entrega da solução e da conexão das pessoas dentro de uma construtora, independente do tamanho. Mas para o pequeno, a geração de valor é muito grande. Para o médio, a geração de valor é grande. E para a construtora grande, a geração de valor é um ajustezinho na engrenagem que vai resolver mais um problema, mas que, de repente, esse ajustezinho na engrenagem vai representar um valor financeiro que, às vezes, compra a construtora pequena, sabe? Da proporção financeira. Que é muito dinheiro que gira, né, dentro dessas construtoras, né? É verdade. Eu acho muito interessante, Rafael, assim, esses dados que você conseguiu sistematizar, que você traz, né? São questões realmente assim que nos levam a pensar muita coisa, né? Mas, mais uma vez, assim, parabéns pelo trabalho aí, pela iniciativa, né? Tomara que a gente tenha outras pessoas, não só que façam adesão a esse trabalho de vocês, mas que tenham essa mesma preocupação, né? Legal. Obrigado, Flávio. E, assim, meu pedido para vocês é realmente de comentar, seguir a rede social, né, entrar no blog, participar, ver o conteúdo do LinkedIn, porque eu acho que, principalmente nessa fase que a Bricap está com próximo a 2 anos de vida, né, de operação, os endossar, né, compartilhar esse material, mostrar essa empresa tem muito valor, sabe? E o impacto que a gente está tentando gerar nesse setor, no final das contas, significa redução de custo, que significa redução de material, que, de certa forma, a gente está falando de meio ambiente e de sustentabilidade. Então, acho que nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? E trabalhando para diminuir o número, que é justamente aqueles 80% do consumo de água potável ser da construção civil, de utilizar 40%, 70% de toda a matéria-prima que é gerada no planeta. Então, assim, são dados que surreais, né? De tão grande, né, a dimensão. E o Brasil está muito bem ainda. Quando a gente olha para países igual os Estados Unidos e China, é muito mais preocupante, sabe? Por incrível que... China, com certeza, é muito mais preocupante. Mas os Estados Unidos, eu nunca imaginaria que seria tão mais preocupante, e sabe? Esses números são piores. E, por incrível que pareça, a China está conseguindo fazer algumas coisas diferentes, né? Está mudando o cenário, né? Tanto na parte ambiental quanto na parte social, né? A gente está vendo as coisas acontecendo. Não sei como é que força isso lá dentro, não, mas eu sei que já saiu da lista dos mais sujos, né? Enquanto Estados Unidos, a gente continua decepcionando cada dia uma novidade ruim, né? Infelizmente. Verdade. Ô, Rafael, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma propaganda, né? Que no ano que vem nós vamos ter aqui em Belo Horizonte o 32º Congresso da Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, o 32º Congresso da ABES, que é um grande evento que a gente reúne, assim, são mais de 4.000 pessoas, nós vamos fazer aqui na Expo Minas, e nesse congresso, que a gente tem vários painéis sobre todos os temas relacionados a saneamento e meio ambiente, que a gente traz diversos atores para conversar, para discutir, assim, a gente não marca uma posição, a gente traz pessoas para discutir o contraditório mesmo, né? E, além disso, a gente tem também uma feira internacional de tecnologias ligadas ao saneamento, né? E
foi bom a gente ter essa conversa aqui com você hoje, que vamos pensar na feira, a gente ter espaços para esse tipo de startups, sabe, André? E, desde já, fazer o convite aí para o Rafael para trazer a Abricap para o nosso congresso, né? E a gente continua aí em contato e queremos você lá, tá? Vai ser em Para mim vai ser um maio do ano que vem. Para mim vai ser um prazer. Você consegue Eu nos gosto demais habilitar? do Congresso da ABS. Eu já apresentei um trabalho no Congresso da ABS Flávia, em Flávia, 2015, se eu não me engano. Flávia, desabilita o micro. Isso, obrigado. Desculpa, Rafa, eu te interrompi para pedir para a Flávia Sem desabilitar problemas. o. Você já apresentou o trabalho Eu agradeço muito esse convite, com certeza estaremos presentes. Eu já apresentei, acho que foi em 2015, que foi no Rio de Janeiro, né, Bárbara? Que a gente desceu o comboio da FUMEC. E eu acho muito bom, é muito rico. Você volta de lá pipocando de tanta ideia, de tanta coisa interessante, tanta novidade. E com certeza estaremos presentes, marcaremos E presença. continua aberto também você apresentar trabalhos, né? Se você quiser, esse é um trabalho bom de ser apresentado também, né? Que não é só da academia, não é só de estudante, não, né? São iniciativas boas aí como essa, né? Gente, eu Isso. acho que Tem nós... o, Pois não, André. porque tem um programa dentro do Congresso voltado para as startups, né? Inclusive, tem um certo concurso entre elas. O pessoal aqui de Belo Horizonte, inclusive, já ganhou um ano. O André Baxter com do Wetlands Construídos. E então a gente vai mantendo contato aí. Quando a gente tiver a formatação certinha de como que as startups vão ser trazidas para participar do nosso congresso, a sua certamente vai ser uma presença muito desejada lá, viu, Rafael? É isso aí. Beleza, André. Obrigado demais, cara. Então, gente, acho que nós podemos ir encerrando por aqui, né? Nós temos 1 hora aqui quase de transmissão. Amanhã a gente já deve colocar esse vídeo disponível, então, no YouTube da ABS, né? E divulgar também nas nossas redes sociais esse link para poder assistir. E vamos lá curtir, né? Então, as páginas sociais da Abricap, né? Instagram. Onde é que vocês têm Instagram, Facebook? Instagram e LinkedIn. LinkedIn são as principais. Certo. Facebook a gente não usa muito, não. Tá bom? Facebook é só a gente que usa. Os velhos. Mas é isso aí. Gente, então, ó, muito obrigada a todos, né? Boa noite, né? E até os nossos próximos encontros. Tá? Obrigada, Rafael, Obrigado, mais pessoal. uma Foi um vez. Muito prazer. obrigada e Tchau, parabéns. Viu? Boa noite, Boa pessoal. noite a Boa todos. noite, gente. Boa noite. E como a Bárbara falou, parabéns por empreender, que a gente sabe dos desafios que é isso aí. Boa noite, gente. Falou, Boa noite. Tá.